Você já se perguntou como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, poderia ter encontrado uma esposa e gerado um filho? Se Adão e Eva foram os únicos pais da humanidade, esse mistério pode parecer intrigante. No entanto, mergulhando nas entrelinhas da Bíblia, encontramos respostas fascinantes que podem lançar luz sobre esse mistério aparente. Neste vídeo, vamos encontrar a resposta e pode ter certeza que surpreenderá você. Por isso, já peço a inscrição no canal, seu like e vamos para o vídeo. A criação de Adão e Eva é um dos eventos mais significativos na narrativa bíblica, marcando o início da humanidade. Segundo o relato de Gênesis, Deus criou Adão do pó da terra e lhe deu vida ao soprar em suas narinas. Em seguida, Deus fez Eva a partir de uma costela de Adão, estabelecendo a primeira união matrimonial e o início da humanidade. Essa criação não foi apenas o começo da vida, mas também o início da relação entre Deus e a criação, estabelecendo o cenário para a história bíblica que se seguiria. Após a criação de Adão e Eva e o estabelecimento de sua vida no Jardim do Éden, eles começaram a ter filhos. Entre seus filhos estavam Caim e Abel, dois irmãos que cresceram em um mundo que, embora marcado pela pureza da criação inicial, estava prestes a enfrentar as primeiras provações e desafios. Caim tornou-se um agricultor, dedicando-se ao cultivo da terra, enquanto Abel tornou-se um pastor de ovelhas, cuidando de seus rebanhos. A Bíblia relata que, com o passar do tempo, ambos os irmãos decidiram fazer ofertas a Deus como expressão de adoração e gratidão. Caim trouxe fruto da terra como oferta, enquanto Abel apresentou o melhor de seu rebanho, oferecendo as partes gordurosas e mais valiosas das ovelhas. Este ato de devoção foi feito com um coração sincero, refletindo a excelência e a dedicação de Abel para com Deus. No entanto, o Senhor olhou favoravelmente para a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. A razão exata para essa diferença não é detalhada na Bíblia, mas é interpretada como uma questão de atitude e qualidade do presente oferecido. A oferta de Abel era considerada mais significativa, porque ele havia oferecido o melhor do que possuía, enquanto a oferta de Caim não era tão destacada. Esta aceitação e rejeição das ofertas geraram um profundo descontentamento e raiva em Caim. Sentindo-se frustrado e desmoralizado, Caim não apenas se abateu, mas sua ira se transformou em inveja e rancor contra seu irmão Abel. Deus percebeu a turbulência emocional de Caim e advertiu-o sobre o perigo que seu sentimento de raiva representava. Deus lhe alertou que o pecado estava à porta e que Caim precisava dominar seus sentimentos para não sucumbir à tentação. A advertência divina visava prevenir que Caim se entregasse ao pecado, oferecendo uma oportunidade de arrependimento e mudança. Desafiado pela ira e pela inveja, Caim convidou Abel para ir ao campo. Num ambiente isolado, longe da presença de outros, a tensão entre os irmãos escalou. Caim, consumido pela raiva e pela inveja, atacou Abel, matando-o brutalmente. Este ato de violência marcou a primeira morte registrada na história da humanidade e trouxe uma nova dimensão de pecado e sofrimento ao mundo criado por Deus. Após o assassinato, Deus confrontou Caim e perguntou sobre o paradeiro de Abel. Caim, tentando ocultar seu crime, respondeu com indiferença: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" A resposta de Caim não apenas demonstrou sua tentativa de escapar das consequências de seu ato, mas também revelou sua falta de arrependimento e responsabilidade. Deus, conhecendo a verdade, revelou a Caim as consequências de seu ato. Ele seria amaldiçoado e se tornaria um errante na terra, incapaz de cultivar a terra que antes havia sido seu sustento. A maldição de Caim era dupla. Ele teria que enfrentar uma vida de errância,
e a terra não lhe daria mais os frutos que anteriormente ele cultivava com sucesso. A vida de agricultor que Caim conhecia estava agora arruinada. A resposta de Caim à maldição de Deus revela sua angústia e medo pelo futuro. Ele expressou preocupação de que seria destinado a vagar sem propósito e sem proteção, temendo que alguém pudesse encontrá-lo e vingar a morte de Abel. Em resposta à preocupação de Caim, Deus marcou Caim com um sinal. Este sinal tinha o propósito de proteger Caim de qualquer vingança que pudesse ser buscada contra ele. O sinal de Caim, embora não descrito em detalhes na Bíblia, servia para garantir que ele não fosse morto por outros, mesmo diante de sua maldição. Após essa interação com Deus, Caim saiu da presença de Deus e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. A Bíblia então menciona que Caim conheceu sua esposa, com quem teve um filho, Enoque. Além disso, o versículo destaca que Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho, Enoque. A construção da cidade é um marco significativo na narrativa, representando o início do estabelecimento de comunidades humanas. Porém, é aqui que as dúvidas começam a surgir. O texto não fornece detalhes explícitos sobre como ou quem Caim conheceu como esposa. No versículo 17, temos apenas a informação que Caim conheceu a sua mulher. A possibilidade de outros seres humanos existirem na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, é uma interpretação que busca preencher lacunas na narrativa bíblica e lidar com questões relacionadas à expansão da população humana. O medo de Caim ser morto por outras pessoas e a marca de Deus, conforme descrito na Bíblia, são aspectos que levantam questões significativas sobre a presença de outros seres humanos além de Adão e Eva. Em Gênesis 4:14, Caim diz: "Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me achar, me matará." Esse temor é intrigante, pois parece indicar a existência de uma população significativa o suficiente para que Caim estivesse preocupado com a possibilidade de ser encontrado e punido por um grupo de indivíduos. No versículo seguinte, a Bíblia cita: "Então disse o Senhor, não assim. Qualquer que matar a Caim, 7 vezes será vingado. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o encontrasse." Essas evidências nos ajudam a entender que, no contexto da narrativa bíblica, a terra já poderia ter sido habitada por uma população mais ampla, além da família de Adão e Eva. A preocupação de Caim com a possibilidade de ser encontrado e a intervenção divina para protegê-lo indicam uma presença humana além dos personagens centrais da história, sugerindo uma população significativa e distribuída que coexistia com a família primordial. Uma das interpretações menos aceitas sugere que, além da família de Adão e Eva, Deus poderia ter criado outros seres humanos independentemente. Defensores dessa teoria argumentam que, para explicar a rápida multiplicação da população humana descrita na Bíblia, seria necessário um número significativo de indivíduos, algo que seria difícil de alcançar apenas com os filhos e filhas de Adão e Eva. Essa interpretação busca reconciliar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a presença de comunidades humanas mais extensas na antiguidade. Tais evidências, como a existência de sociedades complexas e vestígios de habitação humana datados de períodos iniciais, parecem sugerir um cenário populacional mais amplo. No entanto, é crucial notar que essa interpretação permanece especulativa e não é explicitamente respaldada pelo texto bíblico. A narrativa de Gênesis concentra-se na história da família de Adão e Eva, sem fazer menção direta a outros grupos humanos contemporâneos.
A Bíblia não oferece detalhes adicionais sobre a criação de seres humanos fora do escopo da família primordial, limitando a discussão a um relato mais focado e específico. Portanto, enquanto essa teoria tenta alinhar a narrativa bíblica com descobertas científicas, ela não é confirmada pelo texto sagrado e permanece uma hipótese debatida entre estudiosos e teólogos. Por outro lado, a teoria mais aceita é que Caim pode ter se casado com uma irmã ou sobrinha, com base nas práticas culturais e no contexto da época descritos na narrativa bíblica. A Bíblia, em Gênesis, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. De fato, em Gênesis 4:1, Eva menciona: "Alcancei um varão com o auxílio do Senhor", referindo-se a Caim, mas não há uma declaração semelhante após o nascimento de Abel, o que sugere que outros filhos poderiam ter nascido entre esses eventos. Essa ausência de menção explícita a outros filhos e filhas entre Caim e Abel levou alguns estudiosos e teólogos a especularem que Adão e Eva tiveram uma prole mais extensa do que a narrada diretamente. A compreensão cultural e histórica da época indica que as famílias frequentemente eram grandes, e a falta de uma restrição específica no texto bíblico permite a possibilidade de que Caim tenha se casado com uma irmã ou parente próxima. Essa interpretação é reforçada pela referência a outros filhos e filhas de Adão e Eva em Gênesis 5:4, após o nascimento de Sete, que afirma: "Adão teve filhos e filhas". Essa menção sugere uma descendência mais ampla além dos filhos mencionados individualmente. Assim, o texto bíblico não limita a prole de Adão e Eva apenas a Caim, Abel e Sete, permitindo uma interpretação mais ampla sobre a extensão de sua família. Vale destacar que, na ausência de uma população significativa fora da família de Adão e Eva, a ideia de que Caim se casou com uma irmã surge como uma explicação plausível para poder dar continuidade à linhagem humana. No contexto cultural e temporal da narrativa bíblica, o casamento entre irmãos ou parentes próximos era considerado aceitável e até necessário para a propagação da humanidade. Essa interpretação é coerente com as circunstâncias únicas descritas na Bíblia, que não proíbe explicitamente o casamento entre irmãos no estágio inicial da história humana. Ao contrário, a Bíblia apresenta diversos exemplos de casamentos entre parentes próximos. Um exemplo notável é o caso dos filhos de Noé. Após o dilúvio, Noé e sua esposa, juntamente com seus filhos Sem, Cã e Jafé, eram os únicos sobreviventes. Para repovoar a terra, os filhos de Noé tiveram que casar-se entre si ou com suas irmãs, dada a ausência de outras pessoas disponíveis. Outro exemplo importante é o casamento de Abraão com Sara, sua meia-irmã. A narrativa bíblica em Gênesis 20:12 confirma que Abraão e Sara compartilhavam o mesmo pai, sendo meio-irmãos. Nessa época, casamentos entre parentes próximos, como meio-irmãos, eram aceitos e frequentemente necessários para manter a continuidade da linhagem familiar. Isaque, filho de Abraão, também seguiu essa prática ao se casar com Rebeca, que era sua prima de primeiro grau. O casamento entre primos era comum e refletia as normas culturais da sociedade antiga. Da mesma forma, Jacó, neto de Abraão, casou-se com suas primas Lia e Raquel. Esses casamentos, embora possam parecer incomuns hoje, eram normas estabelecidas na cultura e no contexto histórico da época. É crucial notar que as leis que proibiram o casamento entre parentes, como descritas na lei mosaica, foram estabelecidas muito tempo depois desses eventos, cerca de 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Essas leis, que fazem parte da aliança dada a Moisés, estabeleceram padrões éticos e sociais mais restritivos, refletindo a evolução das normas culturais e a necessidade de manter a saúde genética e a ordem social em uma sociedade mais complexa.
A narrativa bíblica frequentemente se concentra na história de Caim e Abel, dois dos filhos mais conhecidos de Adão e Eva. É interessante como as tradições judaicas e cristãs, em muitas ocasiões, acabam por deixar de lado as histórias de personagens secundários, dando mais destaque às narrativas mais dramáticas. Essa tendência, por vezes, obscurece a presença e as trajetórias dos outros filhos e filhas dessa primeira família da humanidade. Isso cria uma lacuna na compreensão das experiências e destinos dos demais membros da família, cujas vidas também desempenharam papéis significativos na construção do tecido da história humana. Apesar da Bíblia, em Gênesis 5, versículo 4, mencionar que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, além de Caim e Abel, parece que a ausência de nomes específicos na Bíblia para essas filhas contribui para que suas histórias sejam marginalizadas, mantendo-as no anonimato enquanto Caim e Abel assumem papéis centralizados. Por outro lado, é perfeitamente compreensível que a Bíblia não consiga abordar a vida de todos os personagens. É praticamente impossível descrever a vastidão de informações, desde a criação do mundo até o fim dos tempos, em um único livro. Nesse sentido, surgiram livros secundários como o Livro dos Jubileus, que, embora não seja amplamente reconhecido, emerge como uma fonte alternativa que explora detalhes sobre algumas figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Estas personagens, por assim dizer, esquecidas, proporcionam uma perspectiva mais ampla sobre a extensa descendência do primeiro casal. No entanto, é fundamental ressaltar que o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja, não é parte oficial do cânone da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, não é considerado uma escritura sagrada pelas principais tradições religiosas, principalmente devido à falta de consenso sobre sua autoria e origem, além de interpretações que divergem das versões mais aceitas. Mesmo assim, a relevância histórica do Livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma visão única dos eventos narrados em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação do mundo, Adão e Eva, e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua ligação direta com os acontecimentos e figuras descritos no livro de Gênesis. Este livro apócrifo oferece uma interpretação aprofundada da história, indo além do que é encontrado na Bíblia, incluindo a menção dos nomes das filhas de Adão e Eva e a descrição de suas vidas. Essa narrativa é especialmente significativa para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam compreensões adicionais sobre eventos importantes do Antigo Testamento. Ao investigarmos o Livro dos Jubileus em busca dos nomes das filhas de Adão e Eva, encontramos as figuras de Quelima e Azura, identificadas como esposas de Caim e Sete, respectivamente. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos: Caim retirou-se da presença do Senhor e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. Caim coabitou com sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Posteriormente, Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, nomeando-a em honra ao seu filho. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Avã, é reconhecida como esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Embora seu nome não apareça na Bíblia, é mencionado em textos apócrifos como o Livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vício ou potência. Como esposa de Caim, seu nome pode simbolizar a força ou influência que ela exerce na linhagem iniciada pelo primogênito de Adão e Eva. Ao mesmo tempo, a conotação de vício pode refletir os desafios e adversidades enfrentados por Caim e Quelima em suas vidas. Após seu exílio, Caim encontrou Avã, e a narrativa bíblica destaca que ele fundou a cidade de Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho.
O livro dos Jubileus também menciona essa cidade como uma das realizações de Caim após o trágico incidente envolvendo Abel. Ao ser apresentada em paralelo a Caim, Avã surge como um elo essencial na linhagem, tornando-se uma figura central em eventos significativos após o banimento de Caim devido ao assassinato de Abel. Embora seja verdade que os textos da Bíblia Sagrada não identifiquem a esposa de Caim nem revelem sua origem, ao percorrer Gênesis até o momento do banimento de Caim e seu encontro com a mencionada mulher, poucos personagens são citados, incluindo Adão, Eva e seus irmãos Abel e Sete. No entanto, é importante considerar que quando Caim se uniu a Avã, a terra provavelmente já estava bastante habitada. Nesse ponto da história, certamente havia mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres, além de Eva. Algumas sugestões indicam que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha dele, filha de Sete. Essa ideia se baseia no longo período, desde o exílio de Caim, na terra de Nod, até seu encontro com Avã. Alguns teólogos admitem que esse espaço de tempo durou cerca de 300 anos. Durante esse intervalo, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50. Da mesma forma, o número de filhos de Sete ultrapassava 20. Na Bíblia, outro aspecto intrigante das primeiras gerações é a impressionante longevidade dos personagens antediluvianos. Esses patriarcas viveram vidas extraordinariamente longas, desafiando nossas noções modernas sobre a duração da vida humana. Esse fenômeno é particularmente evidente nas genealogias descritas no livro de Gênesis, onde vemos figuras como Adão, Sete e Matusalém vivendo por centenas de anos. A vida desses personagens oferece um vislumbre fascinante das condições e das possibilidades da antiguidade bíblica. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, de acordo com Gênesis 5:5. Seu filho Sete, que nasceu após a morte de Abel e foi uma figura crucial na continuação da linhagem humana, viveu 912 anos, Gênesis 5:8. Enos, neto de Adão, viveu 905 anos, Gênesis 5:11. Estes exemplos mostram que durante os primeiros dias da humanidade, a longevidade não era uma exceção, mas sim a norma. Matusalém, o avô de Noé, é conhecido por ter vivido 969 anos, o que o torna a pessoa mais velha mencionada na Bíblia, Gênesis 5:27. Várias teorias tentam explicar essa longevidade excepcional. Uma das explicações propostas é a ideia de um ambiente primordial perfeito, onde condições climáticas, atmosféricas e ambientais poderiam ter contribuído para uma vida mais longa. Segundo essa visão, a atmosfera da Terra antes do dilúvio poderia ter oferecido uma proteção adicional contra radiações nocivas e outros fatores que normalmente contribuem para o envelhecimento. Outros estudiosos sugerem que a genética dos primeiros seres humanos era diferente e mais robusta, permitindo uma vida mais longa. Além disso, algumas interpretações bíblicas apontam para mudanças divinas ou mudanças nas leis naturais após o dilúvio. Segundo Gênesis 6:3, Deus declarou que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. No entanto, seus dias serão 120 anos. Esta declaração pode indicar uma redução planejada na longevidade humana após o dilúvio, o que corresponderia à diminuição gradual da duração da vida observada nas gerações seguintes. Após o dilúvio, as idades dos personagens bíblicos diminuem significativamente. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, Gênesis 25:7, e Moisés, que é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, viveu 120 anos, Deuteronômio 34:7. Essa diminuição progressiva pode ser atribuída a várias mudanças.
Uma explicação comum é que a alteração nas condições ambientais após o dilúvio teve um impacto significativo na longevidade. Outro fator pode ser o declínio gradual da qualidade genética das gerações subsequentes, devido aos casamentos consanguíneos. A diminuição da longevidade também pode refletir mudanças nos planos divinos e nas condições da humanidade. Alguns estudiosos acreditam que Deus ajustou a longevidade humana para adequar-se aos novos tempos e às novas realidades do mundo pós-diluviano, onde a necessidade de vidas tão longas tornou-se menos relevante. Podemos concluir que, quando Caim considerou se casar, havia várias irmãs e sobrinhas disponíveis, o que não tornou difícil para ele encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre irmãos consanguíneos, como já mencionamos anteriormente, persistiu por um longo período. Somente tempos depois, com o aumento significativo da população, a proibição de relações sexuais entre parentes próximos foi proibida, com o objetivo de prevenir consequências negativas, como o risco de defeitos genéticos e problemas de saúde resultantes do acasalamento consanguíneo. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica, como está expresso em Atos 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Esta perspectiva esclarece a dinâmica dos relacionamentos na época e a formação da humanidade a partir de um único casal original. A outra filha de Adão e Eva, detalhada no livro de Jubileus, conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sua associação simbólica com o céu azul, ou lápis lazuli, insinua uma pureza celestial, e seu nome é um reflexo da singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influencia diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores desejados na genealogia bíblica. Vale lembrar que Sete nasceu após a morte de Abel. Eva acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, morto por Caim. De acordo com essas tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel e tornou-se viúva após a morte deste. Logo depois, ela se casou com Sete, e dessa união surgiram os descendentes notáveis. Sete é um personagem-chave na genealogia bíblica e desempenha um papel significativo na continuidade da linhagem justa após o tumultuado episódio envolvendo Caim. Sua união com Azura resultou em contribuições que moldaram eventos-chave na Bíblia. Entre os filhos de Sete destaca-se Enos, cujo nome significa homem frágil. Enos é reconhecido por ter sido o primeiro a desenvolver o costume de invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual que se tornaria uma prática central nas tradições religiosas subsequentes. Além de Enos, Enoque, filho de Sete, figura como uma das personalidades notáveis dessa linhagem. Enoque é conhecido por sua excepcional proximidade com Deus, a ponto de caminhar com Deus, segundo o relato bíblico. Sua vida de retidão e comunhão direta com o divino destaca-se como uma contribuição singular, representando um exemplo de devoção que transcendeu sua época. Devido a esses fatores, Enoque foi um dos únicos seres humanos que não experimentou a morte. Ele foi arrebatado para junto de Deus. No entanto, uma das contribuições mais marcantes da descendência de Sete é Noé, o justo construtor da arca durante o dilúvio. Noé, filho de Lameque e neto de Sete, foi escolhido por Deus para preservar a humanidade e a diversidade das criaturas durante o cataclismo global. Sua obediência e fé
registradas na narrativa do dilúvio, delineiam a importância da linhagem de Sete na concretização dos planos divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa linhagem desempenhou um papel crucial na construção do legado humano e na preservação da fé e justiça em meio aos desafios enfrentados por suas gerações. Há tradições religiosas, especialmente ao explorar as linhagens de Caim e Avã, em contraste com Sete e Azura, oferece uma intrigante dualidade na condição humana, expressa por meio de escolhas morais e espirituais. Caim, como o primogênito de Adão e Eva, protagoniza uma trajetória marcada por escolhas que refletem a falha humana. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas morais e espirituais mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, possuem sua importância e refletem a dualidade inerente à condição humana, com escolhas morais e espirituais moldando o destino das gerações subsequentes. Aqui eu enfatizo mais uma vez que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, o que significa que não é oficialmente reconhecido pelas principais tradições religiosas, tanto judaicas quanto cristãs. Todas essas informações a respeito das filhas de Adão e Eva podem sofrer variações de acordo com as diferentes interpretações e crenças religiosas. A Bíblia é um livro sagrado que se concentra nas mensagens mais importantes sobre a fé e nosso relacionamento com Deus. Ela não pretende contar todos os detalhes ou histórias de cada pessoa que existiu. Em vez disso, foca nas lições e ensinamentos que são essenciais para a nossa vida espiritual e moral. Deus usa a Bíblia para nos mostrar o que é mais importante: seu amor, sua justiça e como Ele quer que vivamos. É importante entender que um único livro, como a Bíblia, não poderia incluir tudo sobre a história ou sobre cada personagem. A Bíblia é como um guia que nos dá as informações necessárias para conhecermos a Deus e seguirmos seus caminhos. Ela nos ajuda a entender o que é crucial para a nossa vida e nosso relacionamento com Ele, sem tentar abarcar todos os aspectos da vida e da história. Os planos de Deus são perfeitos, mas também são maiores do que podemos entender completamente. A Bíblia nos dá uma visão do amor e da justiça de Deus, mas não revela tudo sobre seus propósitos. Em Isaías 55, 8-9, lemos que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que há coisas sobre Deus e seus planos que estão além da nossa compreensão. Deus não espera que entendamos tudo. Ele deseja que confiemos nele e busquemos seu amor e orientação. A Bíblia é um presente para nos ajudar a conhecer a Deus melhor e a viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo que não saibamos todos os detalhes. Agora quero saber a opinião de vocês. Você acredita nas informações apresentadas pelo livro dos Jubileus, mesmo sendo um texto apócrifo? Quem você acredita que tenha sido a esposa de Caim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos conosco. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por assistir, abraços e fiquem com Deus.